Por exemplo, que usa uma prótese removível, por exemplo, onde tem aquela célula de resina, há 15, 20 anos. E aí, como é que nós vamos fazer para resolver a parte estética, para não ter aquele problema daquela célula estética, daquela célula em resina, que é comum ter em próteses parciais removíveis ou em próteses totais? O grande problema da célula, né, que existe, seja na prótese total, seja na prótese removível, é que aquele local tem uma deficiência, tem um defeito de osso, tem um defeito tecidual, que necessariamente precisa ser reconstruído. É interessante observar que os implantes, embora eles tragam uma grande chance de sucesso, hoje o percentual de sucesso beira os 100%, né? Mas quando se fala em estética, nós estamos falando um pouco mais além do que a simples colocação de um pino, não é? Então, eu preciso de reconstruir esse tecido, nós precisamos de planejar qual é a posição ideal da coroa. Então, seria quais os requisitos para que nós tenhamos uma prótese, uma reabilitação estética? Porque hoje, o que o paciente quer? Ele não quer mais um implante como era 15 anos atrás. Ele quer um dente semelhante àquele que ele perdeu. Exato. Se ele perder um central, por exemplo, ele vai querer, e o outro central está permanente, ele vai querer exatamente igual. Então, quais são os pré-requisitos para chegar a este objetivo? O pré-requisito é estabelecer um controle daquele elemento que eventualmente vai ser perdido, para que nós não deixemos que o osso se degenere, se perca, não é? Porque uma vez perdido o osso, os procedimentos de reconstrução, eles estão muito mais difíceis. Agora, de uma forma geral, para que eu obtenha um resultado estético satisfatório, eu tenho que entender que os dentes do paciente, se ele for um desdentado parcial, devem estar bem posicionados. Se eventualmente esse paciente não tem os dentes, então eu tenho que desenhar a posição desses dentes na boca desse paciente e estabelecer qual é a relação entre o dente e o osso do paciente. A partir de então eu consigo resultados extremamente previsíveis, porque ou nós vamos compensar o tecido perdido por meio de enxertos, ou nós vamos compensar os tecidos perdidos por meio de uma compensação protética, que é exatamente a colocação de uma parte de gengiva acoplada ao dente. Seria uma gengiva artificial. Seria uma gengiva artificial. Para camuflar aquela perda óssea. Exato. Então, aí é que entra a parte da enxertia. Então, quando o paciente senta na cadeira e faz a remoção da prótese removível, de cara já dá para identificar se houve uma perda óssea ou não, se houve essa remodelação, essa reabsorção óssea ou não. Então, dependendo dessa situação, aí você já propõe ao paciente um enxerto, se houve uma reabsorção muito grande.